Quinta semana esvaziando. Foco desta semana: esvaziando-se de si mesma para dar espaço ao que Deus quer fazer na sua vida e por meio dela. Versículo desta semana: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2, 3, 4. Primeiro dia: Cristo, nosso exemplo. O segundo requisito básico para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus é esvaziar-se de si mesma para dar espaço ao que Deus quer fazer na sua vida e por meio dela. Infelizmente, nossas vidas estão bagunçadas demais com buscas egoístas. De fato, o maior entrave que encontramos é o estilo de vida egocêntrico. Eu, meu cronograma, minhas ideias, meus planos. Isso é o que o mundo nos diz. Viva a sua vida focada em si mesma. Tenha orgulho de si e de suas conquistas. Melhore sua autoconfiança de qualquer jeito que você puder. Quando você precisar de força, olhe para dentro de si e para suas habilidades. Voltar-se para Deus é uma muleta para os fracos. Esforce-se ao máximo para ter uma boa aparência aos olhos do mundo e para ser um sucesso de acordo com os padrões do mundo. No entanto, se queremos ser usadas por Deus, temos de dar uma meia volta. Nós precisamos nos esvaziar de nossas próprias demandas pessoais e focar completamente na agenda de Deus. Isso se chama buscar primeiramente o reino e é muito mais fácil dizer do que fazer. Isso significa ser confiante em Deus e apenas em Deus. Isso também requer que você se humilhe o suficiente para reconhecer sua total dependência de Deus. Aqui está o que a Bíblia diz. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas do céu. Filipenses 2, do 3 ao 15. A frase "ele abriu mão de tudo que era seu" vem da palavra grega reno, que quer dizer literalmente esvaziar ou abrir mão de sua reputação. Assim como Cristo se esvaziou na cruz, nós também devemos nos esvaziar de nossas agendas pessoais, nossos anseios escondidos, nossos sonhos e de nossos desejos egoístas. Frequentemente estamos tão envolvidos em nosso próprio mundinho que não conseguimos ver as pessoas se afogando ao nosso redor. Deixe-me fazer uma simples pergunta.
Quem está se afogando à sua volta? Cristo nunca estava tão preocupado consigo mesmo o suficiente para ignorar aqueles que estavam afundando ao seu redor. Até mesmo quando estava pendurado na cruz, sua preocupação era com os homens pendurados ao seu lado, com as pessoas que o tinham condenado. Ele estava preocupado comigo e com você, mesmo durante sua morte torturante. Ele não estava cuidando de si, ele estava cuidando de nós. Resumindo, ele se esvaziou de si mesmo. Se quisermos ser úteis para Deus, o próprio primeiro passo, antes de qualquer outro, é esvaziar-nos. É realmente básico quando pensamos sobre isso. Simplesmente não há lugar para Deus trabalhar em uma vida que já está cheia de si mesma. Não há lugar para as bênçãos que Ele quer derramar sobre nós. Comece a se esvaziar hoje para dar lugar ao que Deus quer fazer em sua vida. Tire tempo para meditar na oração abaixo, a qual ilustra lindamente como podemos imitar Cristo em nossa vida diária. Que esta se torne a oração sincera. Oração das freiras do século XVII. Senhor, tu sabes melhor do que eu mesma que estou envelhecendo e serei idosa um dia. Guarda-me do hábito fatal de achar que tenho de dizer algo sobre todo assunto e em toda ocasião. Livra-me da ânsia por resolver os problemas de todo mundo. Ajuda-me a ser pensativa, mas não temperamental. Ajudadora, mas não mandona. Com a minha vasta reserva de sabedoria, é uma pena não a usar toda. Mas tu sabes, Senhor, que eu gostaria de ter alguns amigos no fim do dia. Guarda minha mente livre dos recitais infinitos, dos detalhes, dê-me asas para que chegue direto ao assunto. Cele meus lábios para as minhas dores e aflições. Elas estão aumentando e o prazer em ensiná-las está se tornando cada vez mais atrativo com o passar dos anos. Não ouso pedir por graça suficiente para desfrutar das dores alheias, mas ajuda-me a suportá-las com paciência. Não ouso pedir por uma boa memória, mas por uma humildade crescente e uma decadente certeza das coisas quando minha memória parecer conflitar com as memórias de outros. Ensina-me a gloriosa lição de que, ocasionalmente, eu posso estar errada. Mantenha-me razoavelmente dócil. Eu não quero ser uma santa. É muito difícil conviver com pessoas assim. Todavia, uma pessoa velha e ácida é uma das obras de coroação do diabo. Dê-me a liberdade, a habilidade de ver coisas boas em lugares inesperados e talentos em pessoas inesperadas. E dê-me, Senhor, a graça para que eu lhes diga isso. Amém. Para recapitular, Cristo é o nosso exemplo. Ele se esvaziou de si mesmo. Nós devemos nos esvaziar das nossas agendas secretas, dos nossos anseios secretos, das nossas vontades e das nossas demandas. Abra seus olhos para as pessoas se afogando ao seu redor. Que a sua oração seja no sentido de estar conforme o caráter de Cristo, diariamente, cada vez mais e mais.